aquilo, a gente sabia que o time não era dos mais fortes da competição, a gente viu o time avançando, a gente foi criando a expectativa e agora aconteceu aquilo que a gente esperava há 3 fases atrás. O Vasco ele é eliminado da Copa do Brasil na semifinal. Eu acho que tem muitos recados positivos e negativos a tirar, tanto desse jogo em si, da eliminação, quanto da trajetória como um todo. Vamos dar uma olhada nisso tudo. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo, sou dono da Analisa Vasco e tô aqui para não só um pós-jogo, mas também uma análise sobre a campanha do Vasco na Copa do Brasil. O time empatou com o Atlético Mineiro em casa em 1-1 com gol de Pablo Verratti, porém, por conta do agregado, né, da partida de ida, ter sido um 2-1 em favor deles, o time se despede da competição e se despede tendo chegado até a semifinal. Eu acho que assim, isso por si só já é um recado muito positivo. Primeira vez em 2 semis em 13 anos. A última vez havia sido justamente no ano em que a gente foi campeão, em 2011. Então, acho que esse ato todo, né, poder simbolizar de fato o retorno do Vasco a uma fase avançada da competição, da forma que foi, passando de fase por diversas equipes fortíssimas, como Fortaleza, que está aí brigando pelo Campeonato Brasileiro, ou então o Atlético Paranaense, que dispensa comentários, é uma equipe extremamente copeira. E aí agora a gente cai para um Atlético Mineiro que foi campeão recentemente da competição e que é uma equipe forte e evidentemente vai competir também pela Libertadores. Então acho que o recado que fica é de que, cara, fizemos o possível, fomos até onde dava. Essa equipe ela tem limitações técnicas e além disso não conta hoje com seus 2 melhores pontas, que é o David e o Adson. Então tudo isso a gente tem que colocar aqui no bolo, tem que colocar em conta tudo isso. Não basta só analisar a derrota, porque o Paiva e não sei o quê, porque eu tô vendo muita gente já indo por esse caminho de queimar o Rafael Paiva como se ele fosse o culpado da eliminação. Eu vi umas pessoas até dizendo assim, se fosse um treinador diferente, teria agido diferente. Cara, desculpa, se fosse um treinador diferente, a gente não estaria na semifinal. Então já começa por aí. Mas enfim, eu acho que acima de qualquer outra coisa, fica o recado de uma equipe extremamente capaz de competir com todo mundo, como o próprio Paiva vem dizendo. É uma equipe que vem mostrando muita força de vontade, e o que falta na técnica e na tática, talvez, sobra na fisicalidade, sobra na força de vontade. Esse jogo de ontem, para mim, ficou um recado bem claro disso. A gente competiu muito com o Atlético Mineiro, o Atlético, de fato, claro, superior, a equipe mais forte ali do confronto, e a gente esperava que fosse, de fato, ser um jogo difícil, mas o Vasco conseguiu construir suas chances com muita tranquilidade, tanto que faz o primeiro gol da partida e consegue controlar a ação do jogo durante grande parte dela. Só que aí no final do jogo, uma falha pontual da defesa, Hulk encontra um belíssimo chute que não é coincidência para ele, né? O Hulk ele tem essa característica, claro, mas não é o tipo de chute que acontece todo santo dia. Então, quer dizer, acho que dá para dizer que fomos eliminados num detalhe da qualidade do Hulk, é um baita jogador. E agora o foco total vai ser no Campeonato Brasileiro, né? Próxima quinta-feira já teremos um próximo desafio naquele mesmo São Januário contra o Cuiabá. E, de fato, eu acho que o pensamento tem que ser em cima disso, em cima de competir no Campeonato Brasileiro. Não acho que o recado maior é do tipo, nossa, caímos da Copa do Brasil, que decepção. Eu penso que é do tipo, fomos longe na Copa do Brasil, a gente foi até onde dava, na minha opinião. Eu acho que o Vasco competiu, como eu disse, com muitas equipes que normalmente não competiria, que ao começo do ano, por exemplo, eu não imaginava que competiria, numa fase eliminatória, claro. E o recado também de, como eu falei, uma equipe muito capacitada, apesar das limitações. O trabalho do Paiva ele começa a entrar em questionamento por muita gente, tá? Eu acho que, assim, há algum tempo eu venho dizendo, cara, eu acho ele muito coerente, eu acho ele muito consistente, mas eu acho que, cara, nada é pra sempre. O Ramon Dias, o ano passado, final do ano, assim, eu pregava muita tecla de que, não, cara, não tem como questionar o Ramon nesse momento, o Ramon, pô, faz um baita trabalho, o Ramon, ele é nosso futuro e não sei o quê. Fez o Carioca que fez, começou o Brasileiro da forma que começou, e isso tudo muda. Então, claro que com o Paiva não vai ser diferente. Mas até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 20 de outubro de 2024, um dia após a eliminação, eu não vejo motivo para queimar o Rafael Paiva. Eu não vejo o Rafael Paiva como culpado. A gente pode questionar, por exemplo, o porquê dele não mudar mais a zaga, não colocar os moleques da base. A gente ontem viu o Léo, mais uma vez, cara, uma partida fraca do Léo. Uma partida péssima do Léo. Uma partida instável, uma partida insegura, que depois no segundo tempo até se recuperou, fez uma partida honesta, mas no primeiro tempo fez uma partida horrível, uma partida que quase comprometeu a equipe ainda na primeira etapa, né? Então a gente pode questionar, por exemplo, as opções de zaga, por que ele não tenta o Luiz Gustavo, por que ele não tenta o Lincoln, porque a gente já viu que o Maicon e o Léo são instáveis, o João Vitor eu acho que é a única unanimidade. Será que o Rojas está tão mal assim para não ser mais opção? Eu sei que ele fez alguns jogos ruins no Campeonato Brasileiro, não tô com memória fraca disso tudo, só que assim, a gente não vê mais ele em campo,
Será que ele não tá um pouco melhor do que o Léo e do que o Maicon? Será que não vale a pena tê-lo em campo do que ter o Léo ou o Maicon? Enfim, são questionamentos que a gente pode fazer. O porquê dele insistir tanto no Ryan, colocou o Ryan na esquerda ontem, que é a pior posição pro Ryan, possivelmente, porque o Ryan é o melhor Ryan na direita, né? O Ryan que como pouco a gente sabe, é canhoto, então quer dizer, corta de fora para dentro e tal. Enfim, é muito questionamento a ser feito. Dito tudo isso, o trabalho dele é bom. As convicções dele são positivas ao time, as ideias dele são boas ao time. Então, como eu falei ao começo do vídeo, tem que considerar. A equipe perdeu os 2 melhores pontas durante a temporada por lesão, o Adson e o David. Ontem, inclusive, perdeu o Lucas Piton durante o jogo por uma lesão. E não pôde contar, por exemplo, com o Vitor Luiz, que seria um jogador excepcional para aquela posição num jogo de Copa. Um jogador de característica mais defensiva e tal. Então, muita coisa a ser levada em conta. Não dá pra só chegar assim, não, o Paiva não presta. Não, o Paiva não serve. Não, o Paiva... Cara, não tem como. Ah, mas todos os times convivem com lesões e com desfalques. Concordo. Mas a maioria dos times tem alguém pra se respaldar no banco. Vou dar um exemplo. Nosso rival, o Flamengo. Não pode contar com o Everton Cebolinha, não pode contar com o Luiz Araújo. Ambos lesionados. Ok. Aí você vai ver o banco dos caras. Tem o Gonzalo Plata, que tá sendo titular no Luiz Araújo. Aí você tira o Cebolinha, você ainda tem o Bruno Henrique, que vamos combinar que é um bom jogador. Aí você perdeu o Pedro, centroavante. Você ainda tem o Gabriel Barbosa, que é um centroavante razoável. Você tem o Carlinhos, que definitivamente, se tivesse vindo ao Vasco, teria sido bem útil. Então, assim, você vê ali o Botafogo, perdeu o Júnior Santos há pouco tempo. Vai ver o banco deles, tem o Savarino, sabe? Então, cara, é muito cruel, na minha opinião, o que alguns influencers têm feito, algumas páginas têm feito, de querer queimar o cara. Não tô aqui pra ser o jurídico dele, eu acho que, pô, cada um que sou cada um, mas minha opinião vai ser de que o Paiva não é esse cara que estão pintando, não serve, não presta. Na passionalidade ali do momento, a gente acha que poderia ter feito coisa melhor. Na coletiva, por exemplo, fizeram muitas perguntas no sentido, nossa, por que você fez isso? Por exemplo, ele tira o Hugo Moura e coloca o Sforza no segundo tempo. Eu mesmo, na hora do jogo, não entendi. Fizeram essa pergunta pra ele na coletiva. E ele respondeu e explicou um motivo totalmente razoável, de que a equipe que começou o jogo, evidentemente, não seria que iria terminar. Isso é fato. Porque o planejamento da equipe, do departamento, claro, e também a questão da chuva, né? O condicionamento da partida estava dando a entender que era um gramado mais desgastante, mais pesado e que de fato não faria sentido você matar o time. Então ele tirou para colocar um sangue novo, para oxigenar, vamos colocar assim. Aí o Coutinho ficou o jogo inteiro. Caraca, cadê a coerência? Pô, vamos combinar que o Coutinho pode quebrar essa regra, né? O Coutinho, ele é um jogador que a qualquer momento pode decidir o jogo, como fez no primeira partida, fez um gol que manteve a gente vivo no confronto. Então são questionamentos, todos eles são válidos, eu acho que vale questionar sempre, eu acho que até o Pep Guardiola é um cara que está sujeito a questionamentos, mas queimar o cara, não contem comigo nessa, porque não vai acontecer. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, é até meio chato gravar esse vídeo, tava lá no estádio ontem, pegando chuva, pisando em lama, esperando estar aqui hoje para falar de uma classificação que não veio, mas acontece, o futebol tem dessas, acho que não tem por que desanimar. Como eu falei várias vezes aqui no vídeo, temos ainda o Campeonato Brasileiro e fica a esperança de um ano que vem mais competitivo, né? Porque diante do que a gente viu esse ano, principalmente nesse segundo semestre, nosso time tem condição de competir, mesmo com as limitações que a gente tem financeiras e também organizacionais, claro. Então, enfim, vamos que vamos. Ano que vem, para mim, promete muito. E o recado fica para isso. Focar agora no Brasileiro, mais uma vez, para que não tenha risco de rebaixamento. Estamos a 5 pontos da zona, então não podemos dar esse mole. Bom, recomendo sempre as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Blue Sky, todos sob o @analisacrvg, e também recomendar o nosso site, analisavasco.com. Por lá a gente tem feito algumas coberturas um pouco mais intensas, assim, né, das coisas que acontecem com o Vasco, matérias bem escritas e tudo mais, então sempre fica aí a recomendação. Tamo junto, galera, até a próxima e tchau.